Meu nome é Yasmin e sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Lavoro, Grupo de Estudo e Pesquisas em Gestão, Trabalho e Educação da Universidade do Estado da Bahia. Hoje iremos tratar da profissionalização docente na educação profissional e tecnológica. Estão conosco para esse momento a mediadora, a professora mestra, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Thaís Lacerda de Assis, e, como convidada, a professora doutora Célia Tamajura Machado, professora da Universidade do Estado da Bahia, do Departamento de Educação e dos Programas de Pós-Graduação, Educação e Contemporaneidade, PPG-EDUC, e Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Obrigada, Yasmin, pela colaboração. Yasmin é nossa estudante de produção de áudio e vídeo, do curso de produção de áudio e vídeo daqui do ICEA, onde nós estamos gravando esse podcast. E é muito importante que eles participem, né, interajam com a gente nesse momento de aprendizado, de construção do conhecimento. Bem, esse é o primeiro podcast do Lavoro, Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão, Trabalho e Educação, que faz parte de um projeto nosso que nós temos desde 2021, dialogando com o Lavoro sobre Gestão, Trabalho e Educação, e que também dentro desse projeto nós estamos dando um curso, né, para uma formação para professores da educação tecnológica e profissional. Para iniciar essa conversa com a professora Célia sobre a profissionalização docente na educação profissional e tecnológica, e aí nós entendemos essa profissionalização docente como um conjunto de ações, né, são mediações que integram a formação, a carreira e a remuneração. Gostaríamos, nesse início, que a senhora contasse um pouco como foi a sua vida profissional, como você iniciou a sua vida profissional como professora. Então, boa tarde, Thaís, a todos que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer ao pessoal do Centro de Educação Profissional e Tecnológica, Formação e Eventos, Isaías Alves, o nosso querido ICEA, a aluna que aqui esteve com a gente, Yasmin, estudante do curso de produção de áudio e vídeo, a Thaís, que é professora também do ICEA, e toda a equipe que está aqui gravando com a gente esse podcast, né? São pessoas que estão, estudantes que estão diretamente envolvidos com esta atividade. Então, nós estamos gravando um podcast onde se faz educação profissional e tecnológica. Então, para a gente, isso é muito importante. Bom, você me pergunta sobre como comecei a ser professora. Eu comecei a ser professora logo que terminei meu curso de licenciatura. Comecei a trabalhar em uma escola de anos iniciais do ensino fundamental, dava aula em turmas de terceira e quarta séries, como se chamava à época, mas eu dividia meu tempo, o tempo escolar, nós dividíamos, a escola organizava assim o trabalho pedagógico com duas professoras, né? Uma professora que trabalhava matemática e ciências da natureza, e eu que trabalhava língua portuguesa, redação, ciências humanas, religião, tudo que estivesse ali na área das linguagens e das humanas. E era muito interessante com as crianças, a organização do trabalho que se fazia, adorava fazer o trabalho, adorava as crianças. Isso era muito bom, mas nós tínhamos muitas dificuldades nas condições de trabalho que se apresentava para os professores. Apesar de ser uma escola reconhecida, importante na cidade e tal, mas nesse lugar onde a gente trabalhava, era uma extensão da escola. Essa extensão era muito precária em termos de condições de infraestrutura. As salas eram apertadas, muitos alunos, um trabalho exaustivo para os professores, porque a gente ficava metade do turno numa turma, na outra metade ia para outra turma, então eram muitos alunos, e a escola tinha um rigor muito grande na solicitação de que nós corrigíssemos diariamente todos os cadernos das crianças, todos. Então, nós tínhamos que corrigir isso depois da aula e ficar, então, o tempo todo ali na escola até concluir tudo isso, ou levarmos para casa. Então, isso era exaustivo e não éramos remunerados por isso. Então, aqui a gente já fala dessa ideia da questão da profissionalização. Éramos professoras licenciadas, ambas formadas, né, em nível superior, mas com muita dificuldade de executar a nossa tarefa por conta das condições que nos eram dadas.
condições que não tínhamos estrutura física, era uma sala muito pequena, e neste horário que a escola gostaria ou que exigia que a gente fizesse essa tarefa, era um horário que a sala estava ocupada pelos professores e outros servidores no almoço, né? Era o horário de almoço das pessoas. E a gente tinha que almoçar, corrigir trabalhos e dar conta daquela trabalheira. Aquilo foi muito cansativo para mim. Eu acabei desistindo. Então, dei uma parada ali, eu tinha um outro trabalho, me dediquei a outro trabalho que não era no magistério, era de técnica, e pronto, aí dei uma parada, saí. E fui voltando depois. Então, aos poucos, eu fui retornando. Trabalhei no nível médio, trabalhei no nível superior, ainda continuo hoje no nível superior, rede pública, rede privada, há muitos anos sou professora. A sua fala, professora Célia, me faz lembrar um dos pesquisadores, né, que estuda a profissão do professor e também estuda a profissionalização, né, essa historicidade da profissionalização, que é Antônio Nova. E quando ele diz que o professor é uma pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor. Então, um pouco o seu relato diante das adversidades humaniza esse profissional. Então, obrigada pela resposta. Bem, uma outra pergunta que eu assisto às suas lives sempre, e tem uma das suas lives que você trata do exercício do magistério e da educação profissional e tecnológica, em que você diz que foi coordenadora de um curso de especialização para professores da EPT, né, da Educação Profissional e Tecnológica, de 2012 a 2014, e cita que aquele momento foi um mobilizador para estudar, aprofundar ainda mais as suas pesquisas e conhecimento em relação à formação docente. Pode falar um pouco mais sobre essa sua experiência, por favor? Sim, aquele curso foi um grande desafio, né? Foi um desafio que se nos apresentou ao Departamento de Educação da UNEB, no sentido de a gente promover a formação em nível de especialização, lá do censo, aos professores da Educação Profissional e Tecnológica da rede pública de ensino, da rede estadual, para que a gente pudesse, de fato, promover um processo de divulgação do conhecimento, da ideia do que era a educação profissional, da estrutura da educação profissional, dos diversos aspectos da educação profissional. Eu assumi essa tarefa pelo departamento e acabei coordenando este curso. Inicialmente, o curso seria ofertado para professores bacharéis. Naquele momento, a gente ainda tinha na rede professores concursados bacharéis. Tem um concurso que tinha sido feito antes, ali menos da década de 90. Então, a gente ainda tinha professores bacharéis na rede concursados. E estes professores, eles estavam em uma carreira em extinção. Então, havia uma possibilidade de eles, realizando este curso, eles terem a correspondência à licenciatura e, com isso, poderem acessar a carreira de professores da rede, né? Então, essa era uma discussão que ocorria à época. A gente resolveu fazer esse curso inicialmente para esses bacharéis. Eram poucos. Mas, na discussão, resolvemos ampliar. Ofertamos, então, 1.400 vagas e pegamos todos os professores da educação profissional. Então, vieram professores que eram das áreas da formação técnica específica, mas também professores da formação da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós tínhamos professores de diferentes origens e destes professores, também dentre eles, havia professores concursados e havia professores temporários. Essa discussão foi muito grande no período, se vamos formar os temporários, não vamos e tal. Bom, abrimos as vagas, escrevemos os professores, realizamos o curso e ali nós observamos movimentos muito interessantes. Porque havia movimentos dos professores da Base Nacional Comum Curricular, que eram professores concursados, com formação, com licenciatura e tudo mais, muita maioria com especialista, como hoje, né, ainda a rede, a gente tem uma grande quantidade de professores especialistas. Estes professores, eles aprendiam sobre a educação profissional. Era muito interessante porque eles começavam a desvendar um mistério da educação profissional. Não era mais ensinar história, geografia, língua portuguesa, como em qualquer curso. Eles estavam ensinando na educação profissional, eles estavam formando trabalhadores. E isso fazia uma diferença enorme para eles.
foi revelador. E uma outra coisa importante que a gente percebeu nos professores da educação profissional, aqueles da formação técnica específica, era aprender a ser professor. Então, o curso era de metodologia do ensino. Então, eles conseguiram compreender que havia métodos e técnicas para trabalhar em sala de aula, isso facilitaria bastante o trabalho deles. Porque, por mais que eles dominassem o conteúdo, eles não dominavam a técnica, os métodos. E isso o curso trazia, provocando esta atenção. Isso foi muito interessante e me deixou várias preocupações, vários questionamentos. Me levou a pensar, bom, mas quem é esse professor de fato da educação profissional? Como ele se torna professor? Quais os elementos necessários para ele se tornar professor? Por que tantos professores temporários, eles não poderiam fazer concurso público? Por que não há concurso público para eles? E começamos a estudar e deu origem, portanto, às várias pesquisas sobre profissionalização do professor da EPT. Professora Célia, em relação ao processo de profissionalização, enquanto desenvolvimento desse profissional, quais são os principais desafios revelados nas pesquisas nas redes federal e estadual? Veja, a gente tem observado desafios importantes nas duas diferentes redes. Então vamos pegar aqui, que na verdade são duas redes, mas não são só duas redes, são muitas redes. Porque nós temos a rede federal, que a gente vai considerar aqui a rede de educação profissional e tecnológica, né, que é formada pelas instituições federais, os institutos federais, comumente conhecidos, mas não só eles. Então nós temos a rede federal, né, de educação profissional, científica e tecnológica, que tem desafios específicos. Como os institutos federais, eles têm uma oferta verticalizada, então eles ofertam desde o FIC fundamental, a pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Estes professores, portanto, têm desafios enormes de fazer na mesma instituição esse trânsito, dentre tantos desafios, né? Esse trânsito de se preparar para atuar desde o ensino fundamental do ensino médio, na licenciatura, nos cursos tecnológicos, nas especializações no mestrado e doutorado, é o mesmo professor. Ele vai se ressignificando. Nós falamos disso em um texto publicado numa revista da Universidade do Estado do Arizona, Arquivos Analíticos em Políticas Educativas, onde nós tratamos dos desafios da carreira BTT, porque exatamente são vários os desafios, não só estes. Temos, por exemplo, nos institutos federais, professores extremamente qualificados. Mais de 70% dos professores têm mestrado e doutorado. Mas muitos institutos federais estão localizados no interior. E muitas das unidades dos institutos federais não possuem infraestrutura para pesquisa. Então nós temos professores, pesquisadores qualificados para pesquisa que atuam tão somente no ensino médio, em poucas turmas. Então a gente precisaria discutir como é que a gente faz o aproveitamento desses professores de uma forma mais aprofundada. Outro desafio, portanto, da rede federal, e são muitos. Mas a rede federal, ela tem uma estrutura de carreira muito bem definida desde 2012 e que vem sendo organizada e reorganizada por portarias da Secretaria de Ciência e Tecnologia do próprio Ministério da Educação, né? E essa Secretaria acho que é de Educação Profissional, que chama, essa Secretaria ela tem organizado portarias para regulamentar a carreira. Então, recentemente, acho que anteontem, no dia 30, saiu uma nova portaria estabelecendo o trabalho, a organização do trabalho do professor da rede federal. Então, isso tem uma regulação. No caso das redes estaduais, a gente não está falando de uma rede. Então, são 27 estados e aonde se oferta a educação profissional e tecnológica, nós temos uma rede com uma característica diferente. E cada uma tem suas dificuldades, sua forma de acesso dos professores, as exigências para esse professor realizar sua atividade. No estado da Bahia, nós temos uma rede formada pelos professores concursados da Base Nacional Comum Curricular, mas também por professores com formação técnica específica precarizados. Professores contratados pelo regime de contratação de direito administrativo, conhecido como REDA, e esses professores, alguns estão há 10 anos na rede. São professores que não possuem formação em licenciatura, alguns deles fizeram aquele curso de metodologia, mas nem todos fizeram.
não possuem licenciatura, não são professores que têm tal licença para ensinar. Então, eles são professores que ensinam os seus conteúdos, mas não dominam as metodologias, o que se chama de conhecimentos pedagógicos para trabalhar com alunos, trabalhar na escola e executar a sua tarefa. Não quer dizer que eles não têm competência. Eles têm a competência do conteúdo que possuem para a atividade para que foram formados nos seus bacharelados, nos seus cursos de tecnólogos, mas não são professores a rigor na perspectiva do que se exige que se tenha para atuar como professores. Então, são desafios diferentes. Nós temos desafios aqui do ingresso na carreira, temos desafios na formação, temos desafios, portanto, na remuneração, óbvio, porque se o professor ele não tem carreira, ele não progride na carreira, então aquele professor que está há 10 anos na carreira como professor temporário, ele tem 10 anos no mesmo lugar. Ele não tem nenhum avanço de carreira, nem reconhecimento de qualquer formação que tenha feito nesse período. E diante desses desafios, dessas contradições, dessas realidades tão adversas, diversas e adversas, e que impacta, a gente sabe, diretamente no reconhecimento, na valorização desse profissional. Nós podemos dizer que esse professor, ele que é precarizado, que ele não possui um vínculo, que ele não é efetivo da rede, eu estou falando especialmente da rede estadual, porque ele não pode ingressar na carreira de forma efetiva, porque ele pode fazer concurso, porque ele não é licenciado. A gente pode dizer que, pode-se entender que aí tem uma semiprofissão. Essa ideia de semiprofissão, Thaís, é uma ideia que foi defendida ali no início dos anos 90 por um pesquisador espanhol chamado Mariano Enguita. Tem um texto interessantíssimo publicado em uma revista Teoria e Prática, eu acho. É muito interessante essa revista, e esse número da revista é muito interessante, porque nesse texto ele vai discutir que não é só por não ser concursado que o professor pode ser considerado uma semiprofissão. Ele vai tentar caracterizar quais são as características de uma profissão. O que se faz, como se caracteriza uma profissão. E aí ele tenta complementar ou discutir em comparação a profissão do professor e a profissão, outras profissões liberais, como advogado, médico, engenheiro, são profissionais liberais. Ele diz o seguinte, que são alguns elementos. Elementos como competência, claro, a competência para executar a sua atividade, para exercer a sua atividade, e essa competência reconhecida socialmente. Então, não é qualquer competência. Então, você não duvida quando o médico te avia uma receita. Ele faz o diagnóstico e avia uma receita, você não duvida dele. Então, ele tem uma competência reconhecida. Você não questiona o valor da consulta que o médico da rede privada lhe cobra. Eu estou lhe cobrando a consulta tal, você cobra o valor do trabalho dele. Então, você reconhece e valoriza a competência. A competência do advogado, que diz, olha, eu tenho que entrar com essa ação e não essa. É a competência do advogado. Mas do professor, tem sempre alguém dizendo, não, mas ele poderia ensinar de um outro jeito, sempre ele poderia. Então, a competência está muito relacionada com essa ideia de valorização social da profissão. Então, parece que é uma semi-profissão. Tem um pouco também nessa relação da licença que eu falei anteriormente. Os médicos, os advogados, eles têm licença para realizar suas atividades e só eles podem fazer. No caso do professor, mesmo que a lei diga que são obrigatórios os cursos de licenciatura para ingresso na rede, muitos professores não licenciados atuam em escolas, em cursos regulares, em cursos livres, com professores. Então, nós temos professores vindo de diferentes áreas e ninguém questiona. Mas nós não temos professores sendo médicos, sendo engenheiros, professores licenciados apenas sendo médicos, engenheiros, agrônomos, advogados. Por que não? A não ser que ele tenha uma segunda formação, ele não pode exercer essas carreiras, porque são carreiras consideradas advindas e autorizadas por uma determinada licença. Outros profissionais têm muita independência em relação ao seu trabalho. O advogado não consulta o seu superior para saber se ele pode fazer a petição A, B ou C. Ele faz a sua petição de acordo com os conhecimentos que ele possui e que ele entende, da forma como ele entende
aquela determinada ação que ele precisa entrar. A mesma coisa o médico. Ele raramente vai consultar o seu superior para saber se, ou ele não precisa de uma autorização do superior para atender o seu paciente e fazer tal ou qual diagnóstico. Ele apenas precisa do seu conhecimento, do seu saber. Já o professor, muitas vezes vinculado à rede pública ou privada, ele depende da programação, do coordenador pedagógico, da direção da escola, do sistema de ensino, da Base Nacional Comum Curricular, que agora estabelece 1000 amarras para que o professor possa executar a sua atividade. Então parece que ele não é um profissional livre, ele está sempre vinculado a uma amarra, né? E a ideia de autorregulação também. O Conselho Federal de Medicina regula a profissão de médico. E o Conselho é que aprova, que indica aos conselhos superiores como vai ser a formação do médico. Do mesmo jeito, a OAB, dos advogados e outras tantas entidades de classe defendem como deve ser a formação daquele profissional da forma como a entidade define. No caso do professor, não. Quem define isso são os conselhos. O Conselho Nacional de Educação define as diretrizes e os professores têm que cumprir as diretrizes definidas no Conselho Nacional de Educação, que é formado, teoricamente, por professores, mas não é um conselho de classe. Então, esses elementos que podem ter relação ou não de o professor ser efetivo ou temporário, ser concursado ou apenas em regime de contrato temporário, esses elementos eles aparecem, claro, aqui, vão aparecer, mas não é isso que, na argumentação genita, estabelece que o professor, a profissão de professor, poderia ser entendida como semiprofissão. A semiprofissão está com base nessa ideia de não valorização deste profissional como um profissional autônomo, independente, competente e reconhecido socialmente pelo trabalho que realiza. Diante desse cenário apontado aí, e sobre, né, esse desenvolvimento desse profissional, como é que pode tornar o professor, ou como pode tornar o professor esse profissional? É possível dizer que quem atua na docência não é um profissional? Entendeu? Entendi. Alguns pesquisadores, e aí lembra que eu contei a forma como a Anguita organizou essa proposta de definição de profissão e semiprofissão, né? Alguns pesquisadores contestam, dizem que essa visão é uma visão conservadora, é uma visão que não leva em conta as diferentes contradições dessa característica diferente da profissão do professor. E nós viemos lutando por isso já há algum tempo no Brasil. Então, desde a Constituição Federal de 88, que a gente luta pela valorização do professor, a própria lei do piso, a lei de valorização profissional, que estabelece um piso para o magistério, que a gente não tinha isso, a ideia de profissionalização. A Constituição Federal, que apontou a necessidade de concurso público para ocupar cargo público, isso é a ideia de profissionalização. Né? Então, quando a gente luta por carreira, os planos de carreira, todos os municípios e estados devem ter planos de carreira, é a ideia de profissionalização. Então, é uma profissionalização em construção. Como é que eu torno esse professor profissional? Dando a ele as bases e as possibilidades de construir essa profissionalização, e de que ele seja valorizado pela sociedade. Então, se eu tenho professores que demonstram competência pela sua ação, pela sua formação, e são reconhecidos socialmente. Se eu tenho professores que possuem uma carreira delimitada, decidida, definida, que pode promover a ele um processo de formação contínuo. Você está em processo de formação, né? Você concluiu sua licenciatura, você fez seu mestrado, agora está fazendo o seu doutorado, aqui discutindo a profissionalização do professor como seu objeto de pesquisa. Então, você está neste processo de formação. Então, é importante, você pode fazer isso porque você é uma professora da rede pública e você sabe que vai ter isso reconhecido como um avanço na carreira, como um avanço na sua remuneração. Então, isso te dá uma competência, uma organização maior da tua capacidade como profissional e do seu reconhecimento como profissional. Um outro elemento importantíssimo é a ação das nossas organizações de classe, que são os nossos sindicatos. Então, uma classe sem o sindicato,
ela é uma classe muito fraca, ela está enfraquecida para as lutas que essa classe precisa. Essas lutas todas que nós construímos, desde a redemocratização do país, desde a Constituição de 88 até aqui, são lutas conquistadas e construídas com base na luta dos sindicatos, a luta das organizações sindicais. Né? As organizações sindicais que ora se equivocam, ora acertam, não importa. Elas são a força de uma determinada categoria. A categoria ela não avança se não houver avanço também das lutas sindicais, porque as lutas coletivas conseguem avanços, as lutas individuais não fazem avançar a possibilidade de profissionalização do professor. Você considera que o debate sobre a profissionalização do professor da rede pública, né, das redes, como você muito bem citou, né, que são várias redes, ele está posto, ele é devidamente discutido nas diversas esferas e instituições? Você citou aqui muito bem o sindicato, o papel do sindicato na luta por conquistar os direitos inclusive dessa profissionalização, né, da formação, da carreira, da remuneração. Cita aí as leis do piso, o concurso público e a partir de 1900 da Constituição Federal de 88, os direitos que estão ali prescritos, né, na Constituição. Mas esse debate ele está latente diante, sobretudo, dos retrocessos que a gente tem vivido nos últimos tempos, de perdas, né, perdas trabalhistas, inclusive, perdas de direitos para este profissional. Veja, eu penso que este debate ele aparece em todos os lugares, todo o tempo. Quando um professor temporário chega na sala dos professores e diz: nossa, eu estou cansado, eu tenho 20 horas e vou dar 18 horas em 2 ou 3 dias, ele está falando exatamente dessa necessidade de profissionalização. Quando uma professora concursada está realizando seu doutorado e diz: mas eu não consigo que o Estado me autorize uma licença para a formação, apesar de o meu estatuto dar esse direito, ela está discutindo a sua profissionalização, o seu direito à sua profissionalização. Quando o professor, seja ele concursado ou temporário, recebe o seu salário e abre o seu contra-cheque e olha, não, isso aqui não remunera corretamente o trabalho que realizo, ele está falando de profissionalização. Então, eu acho que esse debate ele acontece todos os dias. Eu acho que a gente não está sistematizando esse debate no dia a dia, e o seu trabalho de pesquisa, ele chama atenção para isso. Eu acho que ele tem também essa tarefa, essa responsabilidade de tentar trazer, sistematizar isso teoricamente, porque o que a universidade faz é apenas sistematizar teoricamente o que está acontecendo, o fenômeno que acontece no dia a dia das escolas. Então, o que nós estamos trazendo com essa temática é tentando discutir esse fenômeno, debater este fenômeno e trazer esse fenômeno da profissionalização, pensando 3 elementos, é muito mais. Profissionalização é muito mais do que a gente está discutindo, mas a gente está focando em formação, em carreira e remuneração. As nossas discussões elas estão pensando o trabalho do professor, o professor como trabalhador e o trabalho que ele realiza e os elementos que contribuem para a realização deste trabalho do professor. Essa discussão é extremamente importante porque você cita, né, a nossa pesquisa, né, de doutoramento que fala da profissionalização docente a partir dessas 3 categorias, e porque também essas pesquisas vão fortalecer a luta coletiva. Então, partir da realidade concreta, das contradições que nós vivemos, né, diante desse cenário de desprofissionalização, já que nós estamos falando desde o início da profissionalização, mas quando a gente se depara com um contexto que a gente não tem direito, da incerteza, da instabilidade desse profissional, diante da remuneração, porque o professor que ele é contrato temporário na rede estadual, e eu não posso falar da rede federal, mas na rede estadual, ele também tem uma instabilidade no salário.
Então, naquele mês, ele sabe que ele tem um piso, mas ele não tem as gratificações. Naquele mês, ele tem aquele recebimento. No outro, já não sabe se aquilo realmente não tem uma segurança como o efetivo tem. Então, é importante que a gente traga esse conhecimento para se deparar, né, para lançar luz aos debates e que fortaleça os debates na escola, na universidade e outros espaços, movimentos sociais também. Bem, já que você já falou sobre o papel dos sindicatos, né, para valorização, reconhecimento, para o fortalecimento das lutas, né, das nossas lutas da categoria, vamos finalizar, mas sem esgotar essa discussão, porque ela vai render ainda muito, né, muito debate. A gente espera que seja dessa forma realmente. O que a senhora considera e entende como profissionalização docente numa perspectiva emancipatória, porque é onde a gente quer chegar. Nós estamos falando de uma educação, de uma formação para a classe trabalhadora. Então, qual é a perspectiva, qual é a concepção que a gente quer pautar, que a gente quer discutir e que interessa realmente a essa classe trabalhadora? Isso. Antes de responder essa pergunta, que eu acho extremamente importante, para que a gente não deixe de ver a discussão em relação à importância da profissionalização também na rede federal, nós temos algumas contradições ainda na rede federal. Então, voltando para a rede federal aqui, eu queria lembrar de contradições dessa identidade de professor. Porque, como a gente já marcou anteriormente, muitos professores na rede federal são mestres, doutores e pesquisadores. E quando acessam ou passam a ser professores dos institutos federais, eles veem que não se reconhecem como professores. É como se fosse para eles uma outra trajetória. É fazer uma trajetória de voltar a ensinar, a necessidade de ensinar, de ter aulas, de dar aulas para o ensino médio, de dar aulas para os cursos, né, de FIC fundamental ou mesmo na educação de jovens e adultos. Então nós temos muitas dificuldades dessa adaptação de professores pesquisadores de alto nível, doutores, muitos deles inclusive que já trabalham com pesquisas em laboratório e tudo mais, voltarem para se reorganizarem, alguns com licenciatura até, mas por conta do percurso de formação na pesquisa avançam muito, mas de voltarem para se tornarem professores da educação de jovens e adultos, professores de adolescentes, né? Porque o ensino médio está pegando adolescentes de 15 a 18 anos, 17 anos, e há uma dificuldade muito grande de fazer essa transição. Isso é parte da profissionalização também. É de ele reconhecer-se professor. Ele é pesquisador, se formou pesquisador, mas ele é concursado para ser professor. Então há uma dificuldade muito grande. Essa é uma questão que eu acho que a gente não pode deixar de demarcar para não parecer que os problemas de profissionalização estão apenas nos professores das redes estaduais. Também na rede federal a gente tem problemas com a profissionalização. Sobre essa ideia de a gente pensar quem é esse profissional, quem seria esse profissional professor numa perspectiva emancipatória, né? Como que a gente pode pensar esse profissional, professor do melhor dos mundos, né? Claro, um professor que ele tenha direito a uma formação de qualidade, que essa formação lhe proporcione o ingresso na carreira, que no ingresso da carreira, que, portanto, ele tenha acesso a uma carreira, essa carreira que lhe dê uma remuneração adequada ao trabalho que realize. Tem uma discussão até de que o debate seria na relação entre a remuneração do professor e daqueles profissionais liberais que possuem o mesmo nível de formação que ele, mas que não são professores, exatamente para mostrar a importância da valorização do trabalho do professor, e professores, portanto, tenham aquilo que está previsto na Constituição Federal, né? Que tenham acesso que tenham o direito de fazer cumprir os princípios da Constituição Federal, que é da liberdade de ensinar, de aprender, de se pronunciar ideologicamente, de se colocar de forma autônoma nas escolas, sem uma preocupação com o que vai limitar o seu conhecimento, o seu saber, a produção de conhecimento junto aos seus pares ou junto aos seus estudantes,
Então, a perspectiva emancipatória, ela tem muito a ver com a ideia muito prevista desde a Revolução Francesa, né? De liberdade, de igualdade e de fraternidade. Esses são princípios matrizes mesmo da nossa formação, que estão na nossa Constituição Federal, que não podem ser esquecidas em momento nenhum, nem nas escolas e nem no processo de profissionalização do professor. E lembre-se, só para encerrar, nós estamos falando em processo de profissionalização, todo o tempo fazemos questão disso, porque a gente entende que é um processo em construção, que as lutas coletivas, no âmbito do sindicato, no âmbito das escolas, no âmbito das universidades, no processo de formação dos professores, fazem com que esse processo de profissionalização cada vez mais se amplie. Então, essa é a ideia, essa é a nossa argumentação nas pesquisas que a gente vem orientando, seja para técnicos, porque também discutimos a profissionalização dos técnicos da educação profissional, algumas pesquisas já foram realizadas nesse sentido, seja para professores, como é o caso da sua pesquisa e da pesquisa de Fernanda Duarte, que também está discutindo a ideia de profissionalização dos professores da EPT. Então, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Para o Grupo Lavoura é uma oportunidade ímpar, é uma alegria muito grande, uma felicidade poder gravar esse podcast, não tão somente pelo tema, pelo podcast, pela alegria de estar contigo agora essa tarde, mas por ser neste lugar, nessa escola, com estes meninos que estão aqui nos ajudando, com o apoio que a gente está tendo de vocês. Nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos no CEP, Formação e Agência Isaías Alves, em um estúdio apropriado para fazer o que estamos fazendo. Aqui na parede está dizendo, né? Equipe de podcast. É isso. Vocês fazem isso e a gente vai fazer com quem está aprendendo a fazer. Veja que coisa legal, né? Falando de formação de professor de educação profissional, falamos da educação profissional e estamos com os profissionais que estão sendo formados. Aqui tem vários estudantes com a gente. Muito obrigada mesmo por esse apoio a todos vocês, a Thaís, por essa oportunidade. O Lavouro está super feliz. Nós agradecemos ao acolhimento dos estudantes, desse momento formativo, rico, de muito aprendizado. Então, finalizamos aqui esse primeiro podcast, né, do Lavouro, primeiro episódio, né, do podcast Lavouro, que tratou aí da profissionalização docente na EPT, que é uma iniciativa do projeto Dialogando com Lavouro sobre gestão, trabalho e educação. Até a próxima, professora Célia. Muito obrigada, até a próxima.